em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Antes da gente ler aqui, eu quero cantar com você um cântico que diz assim, ó: aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer, a minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar, flui sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia. Gálatas 2:20 vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? E quando nós lemos esse versículo e quando a gente vai trabalhando no tema dos domingos, que é o mover do Espírito, nós quando lemos esse versículo, ele retrata muito uma verdade para mim, para a sua vida, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E quando Paulo retrata isso, a vida que agora vivo, mas que vivo nesse corpo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu fui crucificado, aceitei o Senhor Jesus, eu fui crucificado porque eu eliminei a minha vontade, mas esse corpo aqui presente, eu ainda o vivo. Ou seja, eu ainda vivo a minha vida aqui nessa terra, mas não vivo mais pelas minhas convicções, não vivo mais pelas minhas vontades, mas eu vivo por aquele que se entregou por mim na cruz do Calvário. E nesse momento eu quero compartilhar com você a questão da gente se entregar ao Senhor Jesus, da gente compreender que uma vez a gente já sendo crucificado, uma vez já não vivendo mais a nossa vida, mas a vida de Cristo, eu começo a compreender que mesmo eu aqui nessa terra, mesmo ainda no mundo natural, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mundo espiritual eu vivo através de Cristo, e o mundo natural eu também vivo
através de Cristo. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus anseios, eu tenho os meus projetos, mas não são mais os meus projetos, são os projetos de Deus. Eu tenho meus anseios, mas não são mais a minha vontade, é a vontade de Deus. E o fato de eu ser crucificado em Deus, eu começo a compreender que quando eu aceito o Senhor Jesus, eu tenho que me lançar, eu tenho que me entregar àquele que por mim na cruz do Calvário pagou a minha dívida. Quando eu começo a compreender que Cristo vive em mim, mas não é mais a minha vontade, eu começo a entender que eu tenho que me entregar, eu tenho que ceder, eu tenho que transferir. No momento em que digo, Senhor, te aceito, agora eu transfiro as minhas vontades para o Senhor, eu transfiro os meus anseios para Ti. Viver em Cristo, viver a vontade de Deus para você e para mim, requer algumas questões que na minha vida e na sua, nós vamos lutar muito, que é a nossa vontade. A ação ou resultado de entregar, de passar algo para alguém e transmitir. Por exemplo, se eu compro qualquer coisa que seja, e se eu pego aquilo e entrego ao Jonathan, agora é seu, comprei aqui essa bicicleta, é sua agora. Quando eu faço isso, eu cedi para ele a autoridade, eu cedi para ele o poder de fazer com ela o que ele quiser. Ele pode vender, ele pode transformar, ele pode desmanchar, ele pode vender as peças separadas, ele pode pintar da cor que ele quiser. E quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu estou dizendo para Ele: Senhor, a minha vida foi comprada pelo Teu sangue, agora a minha vida pertence ao Senhor. Os meus anseios, meus projetos, aquilo que eu penso já não diz mais a minha vontade, agora é do Senhor. E o ato de transferir isso vai implicar numa série de situações na sua e na minha vida. A partir do momento em que eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu cedi a Ele, dizendo para Ele: Senhor, toma o trono da minha vida e conduza-me no meio desse trajeto, no meio desse caminho. O meu eu, muitas das vezes, vai querer vir à tona, vai querer brigar, vai querer dizer: não, esse caminho não é o correto, essa é a decisão. Mas em Cristo nós fomos crucificados, em Cristo já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Quando eu entrego minha vida ao Senhor, quando eu confio a alguém a minha vida, eu preciso aprender a confiar. E a gente passa por questões da nossa vida, no dia a dia, seja ela em qualquer área da nossa vida. Às vezes confiar é um processo muito difícil, ainda mais quem teve decepções, seja ela dentro da família, com o seu pai, com a sua mãe, ou com um parente. Quando a gente perde a confiança, é muito difícil a gente poder confiar em alguém. Quando nós temos um amigo e esse amigo acaba vacilando com a gente já fica receoso em confiar, em acreditar. Mas o que eu quero compartilhar com você nesta noite é que você e eu, nós entregamos a nossa vida a alguém que nunca vai falhar. Ele nunca falhou, que é o Senhor. Aleluias. E quando eu começo a compreender que o Senhor Jesus, Ele não falha e nunca falhará, torna para você e para mim mais fácil de acreditar, porque diz a palavra do Senhor que Ele não é homem para que minta. E quando Ele diz alguma coisa ao seu e meu respeito, eu posso confiar, porque isso vai ser verdade, isso vai acontecer.
e as promessas de Deus para você e para mim, em relação àquilo que foi prometido através da palavra, elas já foram ditas, e não há quem revogue isso. Então, quando eu confio na palavra que já foi liberada ao meu e ao seu respeito, o que nós precisamos compreender é: eu preciso confiar nesta palavra, eu preciso confiar no Senhor Jesus. O Senhor, Naum 1,7 vai dizer: o Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia, Ele protege o que nele confia. E eu te faço a seguinte pergunta: em quem você tem confiado? Em quem nós temos confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança? A nossa esperança é o Senhor, porque é Ele quem comprou, é Ele quem morreu no seu e no meu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida além daquilo que nós pensamos, imaginamos ou idealizamos. Hoje nós vivemos uma vida de regeneração, de transformação. Hoje nós caminhamos um caminho reto, de retidão. Nós fomos resgatados, nós fomos lavados com o seu sangue, a fim de alcançar em Cristo Jesus uma morada com o nosso Pai Celestial. Aleluias! E nós precisamos ainda confiar, mas é bem verdade que nessa trajetória vamos querer ressuscitar muitas vezes, porque a questão de confiar em Jesus, Ele vai nos mostrar, nos guiar, nos orientar, e vai acontecer situações na minha e na sua vida, que o nosso eu, ainda que esteja crucificado, ele vai dizer: eu não concordo, não é por aí, Jesus. Mas quando nós confiamos, quando nós delegamos a alguém, eu tenho que descansar o meu coração. Por mais que eu tenha emprestado a minha bicicleta ao Jonathan, agora eu emprestei e vou pedir a ele: leva lá para casa, mas leva com cuidado, que é uma bicicleta muito cara. Se eu cedi a ele a oportunidade de levar, eu tenho que confiar. Só que muitas das vezes eu empresto e eu fico: meu Deus do céu, será o que ele vai fazer com a minha bicicleta? Será que ele vai direto para casa? Será que ele vai cuidar direito? Será que ele não vai arranhar? E nós nos apegamos a muitas questões. É bem verdade que se alguém chegasse para mim: ô Guga, me empresta o seu carro, e por mais que a pessoa tivesse habilitação, eu acho que a maioria ficaria assim, né? Por quê? É natural do homem, do ser humano, a desconfiança. Eu ficaria: pô, será que o cara sabe dirigir direito? Não, a habilitação é uma coisa, mas a prática, né, a experiência de conduzir um veículo é outra. Só que nós temos que aprender é lançar fora todo medo, em acreditar que aquele que conduz a nossa vida, Ele é um ótimo motorista, Ele é um ótimo chofer, me permita essa expressão, aquele que dirige a minha e a sua vida, aleluias, Ele é habilitado suficientemente, porque Ele viveu como homem nesta terra, e Ele sabe das suas, das minhas aflições, das suas, das minhas necessidades. E não há mais ninguém do que Ele capacitado para te conduzir e me conduzir por um caminho que vai nos levar à glória, aleluias. E seja ele qual for o seu caminho, de repente o seu trajeto é diferente do meu,
Os seus obstáculos são diferentes do meu. Mas não importa o tipo do terreno, não importa, né, quão difícil é, Ele vai nos conduzir, aleluias. Basta tão somente a gente confiar. Salmo 91, 2 vai dizer: Tu és meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Em quem eu confio. De repente, seu pai já te decepcionou, você confiou em seu pai, em um momento ele falhou. Como meu pai, em momentos da minha vida, ele falhou comigo. De repente a sua mãe já falhou com você. Mas eu tenho certeza que o nosso Jesus, Ele não vai falhar. Então eu te convido nesta noite a se lançar. E o mais engraçado é que quem tem pai aí, quem tem filho sabe muito disso. Que pai é meio doidão, né? Por exemplo, eu tenho um filho lá de 3 anos. Né? Quem nunca fez isso, né? Você está dentro da piscina, botou seu filho na beiradinha, você aqui embaixo, pula, Isaac. Cansei de fazer isso. Quem não já fez? E a criança, o quê? Sem medo, ela faz o quê? Ela pula. E não importa, porque na inocência da criança, Ele é o meu pai, Ele vai me segurar, então eu posso confiar. Aleluias. E o Senhor está dizendo para você e para mim: pula, vem André, pode pular que eu te pego. Aleluias. Ele está dizendo: vem Adilson, se joga, se lança nos meus braços, vem porque eu te pego. E Ele está falando com cada um de vocês e comigo nessa noite: pode vir que eu te pego, vem nos meus braços, porque é um lugar de segurança, é um lugar de confiança. Aleluias. Então não perca tempo, irmão, minha irmã. Se lança aos braços de Jesus. Se lance. E deixe Ele dirigir a sua e a minha vida. A Bíblia vai dizer a respeito de Ezequias: o seu pai Acais tinha feito uma bagunça em seu reinado. Adorou a ídolos, vendeu, né? Politicamente tinha que dar mesada para a Síria. Só que aí vem Ezequias e diz a palavra do Senhor que Ezequias colocou ordem em Judá. Diz a palavra do Senhor que Ezequias restaurou o culto. Ele reformou o templo. Ele disse: olha, acabou a bagunça aqui, agora nós vamos adorar, vamos voltar a cultuar o nosso Senhor, o nosso Jesus. Olha, ele acabou com todas as mesadas que tinha lá o reino de Assíria. E nessa ocasião era Senaqueribe, o seu rei, o rei de Assíria. E ele mandou o seu general de guerra, que me fugiu o nome agora, e falar com Ezequias. E quantas vezes Ezequias foi afrontado pelo Senaqueribe, seu general, dizendo: quem você confia? Você está confiando no seu Deus? Quem é o seu Deus? O que você vai fazer? Diz para mim. Só que a palavra do Senhor vai dizer que: e confirmou o Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou o Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o dera. Ele confiou no Senhor. E quem você tem confiado? E quem eu tenho confiado? Afrontas, elas vão vir.
ainda que eu esteja crucificado, já estou crucificado em Cristo Jesus, as afrontas elas vão vir. O dia mau vai vir. Pessoas vão apontar o dedo para você e para mim e vão te perguntar: em quem você tem confiado? Você vai confiar em quem? Olha aí a tua situação. E a melhor resposta que você e eu podemos dar é o que Ezequias fez. Quando ele foi afrontado pelo general de Senaqueribe, ele correu ao Senhor e clamou ao Senhor. E nós sabemos por todo o desenrolar da história de Ezequias, vai chegar uma determinada situação em que em uma noite o anjo do Senhor aniquilou 185 mil homens. Porque Ezequias nunca deixou de confiar no Senhor. Nunca. Em dado momento, diz a palavra de Deus, quando ele foi afrontado pelo general de Senaqueribe, ele correu a orar e a falar com Deus. E eu não sei de você, eu sei de mim. No momento de afronta, para onde você tem corrido? Para onde nós temos corrido? Temos corrido para os pés do Senhor, temos corrido para que apresentemos a Ele o que tem acontecido. Ezequias fez isso. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Quando eu entrego minha vida ao Senhor, eu fui crucificado, já entreguei, eu preciso confiar. E uma outra questão é: a entrega exige uma atitude de fé. O fato de eu me entregar ao Senhor, de me render ao Senhor, de confiar nele, nessa minha trajetória, nessa minha caminhada, essa minha entrega vai me exigir uma atitude de fé. E fé nada mais é do que você acreditar naquilo que foi dito. Como eu disse antes, as promessas do Senhor já estão estabelecidas para você e para mim. Agora depende de você e de mim alcançar essas promessas. Como eu disse, elas são irrevogáveis, mas são as suas atitudes, as minhas atitudes, que vão me conduzir e me colocar na direção das promessas estabelecidas para você e para mim. Sou eu mesmo que vou me colocar debaixo da promessa ou fora da promessa. Se nós formos falar de atitude de fé, eu quero trazer à memória a mulher do fluxo de sangue. Esgotado todo o seu dinheiro, ela lembrou de alguém e declarou: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curado. Ela depositou toda a confiança nas riquezas, nos médicos daquela época. Mas ela ouviu falar de um Senhor chamado Jesus, que fazia e operava milagres. E ela declarou no seu interior, no seu coração: se tão somente eu tocá-lo, eu serei sarada. Isso é uma atitude de fé, de acreditar que as minhas atitudes, aquilo que eu faço, vai gerar um resultado. E diz a palavra do Senhor que ela foi no meio da multidão, aquele negócio todo, e os seus discípulos, a multidão apertava o Senhor Jesus, e ele em determinado momento parou e declarou: alguém me tocou. E os seus discípulos disseram: Senhor, mas como pode dizer que alguém te tocou? Porque se a multidão te oprime, a multidão te aperta. Mais ou menos assim, desculpa a expressão: Jesus, você está maluco? Como que você vai dizer se alguém te tocou, se todo mundo está aqui em volta de você?
E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. Alguém recebeu o meu poder, alguém recebeu a minha virtude. Aleluias. E eu te convido nesta noite a tocar em Jesus, porque quando você tocar em Jesus, eu tenho certeza que poder vai descer sobre a sua vida. E eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei aquilo que você precisa, eu só sei que Deus tem para te dar aquilo que nós precisamos. Aleluias. Deus tem. O Guga não tem, o pastor não tem, o seu irmão está ao seu lado não tem, o seu esposo não tem, a sua esposa não tem, mas o Senhor Jesus, Ele tem tudo aquilo que você e eu, aquilo que nós precisamos. Aleluias. Vamos lembrar do centurião? Diz a palavra do Senhor que certo centurião tinha um dos seus servos enfermo. E ele encontrou quem? Jesus. E ele disse: olha, Senhor Jesus, eu tenho um servo que me serve, ele está ferido. E Jesus disse: me leve, vamos lá. E o centurião disse: Senhor, não, calma aí, não precisa. Não precisa, sabe por quê? Assim como eu tenho homens sobre a minha autoridade, e eu digo a eles: vão, eles vêm. Basta somente uma palavra do Senhor, uma palavra tua, que o meu servo será sarado. Aleluias. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus não viu fé igual àquela em lugar nenhum. Eu não sei qual é a palavra que você hoje tem procurado, eu não sei aquilo que você tem esperado, mas eu posso declarar com toda convicção que o Senhor hoje está querendo declarar sobre a sua vida. Aleluias. Basta confiar na palavra que Ele vai liberar sobre ti, que alguma coisa vai acontecer. Você será sarado, nós seremos sarados, nós seremos curados. E quando eu falo de sarado, curado, não estou me referindo apenas no corpo físico, mas em todas as áreas da nossa vida, nós seremos tocados pelo poder do Senhor Jesus. Só que quando nós falamos que entregar exige uma atitude de fé, e quando eu digo assim: André, você tem que ter fé. Você tem fé? Eu tenho. Não, crer é muito fácil, difícil é obedecer e tomar atitude em sacrificar. Se você me perguntar: Guga, você tem fé? Eu tenho. Só que a entrega exige uma atitude de fé, e essa atitude de fé muitas das vezes vai contra o que é racional, o que é óbvio. A fé, a atitude de fé vai contra a nossa racionalidade, porque está fora do nosso alcance. Se eu perguntar para qualquer um aqui nessa noite: vocês acreditam que Deus existe? Todos vão dizer que sim. E vou lhe perguntar: mas por quê? Porque existe. Mas por quê? Porque existe. Mas me dá algo científico plausível, uma ciência exata. Por que você acredita nele? Porque eu acredito. Por que você confia nele? Porque eu confio. Isso é um ato de fé.
E o fato de eu acreditar em Deus, em Jesus sobre a minha vida e seguir os seus passos de acordo com a sua vontade, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma atitude de fé que declara não somente para mim, para o reino espiritual, para aqueles que estão ao meu redor: ei, Cristo vive em mim, eu acredito nele, e a minha atitude é seguir a sua vontade, porque ele vive em mim. Aleluias. Só que além de a gente não compreender muitas das vezes aquilo que é sobrenatural e não ter fundamento para aquilo que é sobrenatural, a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Então, o fato de eu confiar, de me entregar em atitude de fé, vai me trazer, vai me fazer agir de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma atitude de fé. Atitude de fé é quando eu imagino o povo de frente para o mar, e aquele processo todo que você e eu já sabemos. Senhor, estamos aqui, e Deus, diga ao povo que marcha. Para onde? Diga que marche. Quando Naamã e o profeta falam: mergulha o Rio Jordão 7 vezes. É a vontade de Deus. E ele fez o quê? Ele foi. E uma atitude de fé para você e para mim é acreditar que a vontade de Deus é melhor para você e para mim. Não importa a circunstância, a vontade de Deus é melhor para você e para mim. Ela é boa, perfeita e agradável. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela, que eu vou te mostrar para um lugar onde você vai. E Abraão fez o quê? Saiu. Mas ele não sabia para onde ia. Isso é o quê? Uma atitude de fé, em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Quando Deus disse para Josué: Josué, você vai rodear as muralhas durante 7 dias, no 7º dia 7 vezes. Não sei, eu mais ou menos eu pensaria assim: Deus, o negócio é o seguinte, tu tirou o povo de Israel, abriu o mar vermelho, durante a noite coluna de fogo, durante o dia coluna de nuvem, alimentou o povo aquele período todo. O Senhor pode fazer isso aqui, que na hora as muralhas vão ao chão. Mas Deus não. 7 dias, no 7º dia 7 vezes. E a atitude de fé é compreender que quando Deus determina para você e para mim é uma lei. E essa lei é irrevogável, porque quando o Senhor determina o seu e meu respeito, é porque Ele está querendo trilhar o melhor caminho para você, aonde nós menos vamos sofrer, aonde nós menos vamos sentir, porque é o caminho da perfeição de Deus, da vontade de Deus. E nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, Ele está querendo viver ardentemente em mim e em você. Só que muitas das vezes ainda nós estamos apegados às nossas vontades. E o Senhor Jesus, Ele diz para você e para mim: ei, eu estou aqui, deixa eu conduzir o barco da tua vida. Deixa eu conduzir, deixa eu te levar, que vou te levar a lugares extraordinários, e vou te levar a lugares inimagináveis, vou te levar a sua vida, vou levar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu emprego, o seu estudo, não importa, eu vou levar, eu vou conduzir. Só que
Enquanto a entrega exige atitude de fé, a fé exige renúncia. A fé exige renúncia. E eu tenho que renunciar às minhas vontades. Seus discípulos, quando foram chamados, renunciaram à sua vida. A gente já falou de Abraão, Daniel e seus amigos, quando foram levados para a Babilônia, e eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Eles poderiam ter do bom, do melhor, mas ele disse: não, só água, alimento, sal, esse negócio todo, não queremos nos contaminar. E a fé, o fato de você acreditar em Deus, o fato de nós seguirmos a Jesus, o fato de a gente declarar que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está me levando a acreditar em algo sobrenatural, em algo que nós não compreendemos, em algo que não é tocável, não é detectável, mas nos leva a compreender que a sua vida, a sua vontade não interessa mais, não importa mais, mas é o que o Senhor vai fazer na sua e na minha vida. Aleluias. E nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, Ele quer que você renuncie. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com situações do dia a dia, aquele irmãozinho ali, misericórdia, se eu pego, se ele fala alguma coisa comigo. E Jesus diz: renuncia ao ódio, renuncia a tua vontade. Não, ali é mais perto, ali o caminho é assim, é assado. E Jesus: não, renuncia, não é esse caminho, é este aqui. E a atitude eu quero tomar, não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E Jesus está dizendo: não, você não vai fazer nada, é eu que vou fazer. Aleluias. E aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Salmo vai dizer isso. Não, Senhor Jesus, mas não, que negócio. Não, Jesus está dizendo: ei, renuncia à tua vontade. Eu comprei a sua vida agora é propriedade minha. Eu tenho direito sobre ela, porque na cruz do Calvário eu verti o meu sangue, a minha vida por você. E Jesus está te pedindo a sua e a minha vida. Guga, mas minha vida já é do Senhor Jesus. Às vezes não. As nossas atitudes vão demonstrar muitas questões daquilo que nós falamos. Irmão, educar um filho, por exemplo, não é somente através de palavras. Você pode falar, mas se você não exemplificar isso para o seu filho e para a sua filha, o que você fala não tem valor. As nossas palavras só têm valor respaldadas em atitude. Paulo vai dizer que a fé sem obras ela é o quê? Morta. Então a sua fé, a minha fé, sem atitude de renúncia, quer dizer nada. Nada. Imagina só, muitas das vezes a nossa vida é basicamente assim. Você está na sua casa e você convidou lá de repente alguém, aquele negócio todo e tal, ou qualquer coisa da sua vida. Então eu convidei a Catiane para ir lá em casa. Só que eu fechei um cômodo porque ela não pode entrar naquele cômodo. Não, lá não. E muitas das vezes nós fazemos isso com o Senhor Jesus. O convidamos à nossa casa, o convidamos para limpar a nossa casa, para consertar a nossa casa, mas dizemos para Ele: Senhor, neste cômodo não, nesta área da minha vida não. Mas o Senhor não está interessado em ter você por 70%, 80%, 90%. Ele quer ter 100%, acesso livre à tua vida. Aleluias.
porque já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, aleluias, vivo através de Cristo, porque é Ele quem me conduz, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me fortalece, é Ele quem me alimenta, é Ele quem me leva a lugares. É só Ele, é só Ele. A partir de agora é só o Senhor Jesus que tem direito à sua vida e à minha vida. Só o Senhor Jesus. Então não adianta nós dizermos que temos fé e atitude de fé se não tivermos renúncia. Temos que renunciar às nossas vontades, os nossos anseios, para que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele venha estabelecer o reino dEle na sua e na minha vida, a fim de que aquilo que você vive seja notório, não só para quem está ao seu redor, mas também para o mundo espiritual, porque quando nós vivemos a vida de Cristo, o reino de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver, você é diferente, você vive uma vida diferente. O que você vive eu não sei, eu não compreendo, eu só sei que é bom, eu só sei que você está vivendo uma situação que na minha vida não tem, mas eu quero viver isso que você vive, aleluias. Então, atitude de fé, uma renúncia na fé, naquilo que nós fazemos, vai nos levar a situações inexplicáveis. O último ponto é, quando eu começo a compreender que eu tenho que me entregar, que eu fui crucificado, não vivo mais eu, que eu preciso confiar em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua e da minha fé, porque Ele é o nosso general de guerra, é Ele quem peleja, é Ele quem batalha. Quando nós começamos a compreender que a entrega exige uma atitude de fé, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque acreditamos que Ele é a melhor solução para você e para mim, e quando nós compreendemos que fé exige renúncia, só me resta para você e para mim é se render àquele que é o Todo-Poderoso sobre a sua e sobre a minha vida. Aleluias, aleluias. Só me resta agora é o quê? É me render. É como se a gente fizesse assim, ó. Imagina o Senhor diante de você e a gente fizesse assim, ó. Senhor, me rendo. Eu me rendo diante do Senhor. Se render é a gente confessar, não somente em palavras, mas também em atitude. Dizer, Senhor, sem Ti eu não tenho nada. Sem Ti eu nada posso. E por mais que eu lute, por mais que eu esbraveje, por mais que eu saia correndo, e por mais que eu grite, sem Ti, Senhor, não tenho resultado nenhum. Sem Ti, Senhor, as minhas atitudes, elas são frustradas. Sem Ti, os meus esforços são em vão. Sem Ti, Senhor Jesus, aquilo que eu almejo eu não consigo. Sem Ti, Senhor Jesus, a minha vida não tem completamente sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem. É como se você pudesse ter todas as coisas maravilhosas desse mundo, mas não tem o Senhor Jesus, falta alguma coisa. Então me resta para você e para mim é se render aos braços do Senhor. Sacrificar ou sofrer, a fim de mudar o que precisa ser mudado. Se render é sacrificar. Se eu preciso abrir mão disso, eu vou sacrificar, porque eu preciso me render. Se isso me impede de me render ao Senhor, eu vou lançar isso fora. A Bíblia vai dizer que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, né? Você vai, conserta ele, depois você volta para prestar oferta ao Senhor.
Então, meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa na tua vida, na minha vida, que me impede de me render totalmente ao Senhor, lança por terra agora em nome de Jesus, porque Ele está aqui neste momento e Ele quer que você e eu, que nós nos rendemos à vontade dEle. Sacrificar a vida ou morrer ou sofrer. Às vezes, no projeto da nossa vida, os percalços da vida vão te trazer e me trazer situações que vão nos fazer sofrer. Jesus disse isso, filhinhos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Isso diz para mim e para você o seguinte: se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas eu vou me render ao Senhor. Se me render ao Senhor vai me gerar algum tipo de sofrimento, eu vou preferir o sofrimento, porque eu me render ao Senhor é muito mais vantajoso, porque a glória eterna do Pai, o poder do Espírito Santo Consolador, Ele é suficientemente capaz que nesse meu processo de sofrimento, Ele amenizar a minha sua dor. Se eu tiver que fazer isso para mudar o que precisa ser mudado, eu vou fazer. Eu preciso fazer. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Então, se eu confio, eu estou me rendendo. Se eu obedeço, eu estou me rendendo. Então, irmão, se você não tem se rendido ao Senhor, eu te convido, é hoje o dia, e todos os dias, a nós nos prostrarmos diante daquele que é Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Me render. Te convido a te colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Se coloque diante de Deus agora. Se renda à presença de Deus. Se renda. Apresente Ele a sua situação, a sua necessidade. Irmãos, vamos aprender